Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Curso de MBA em Gestão de Instituições Públicas, componente curricular, Sistema de Controle na Administração Pública. Acadêmicos: Camila Luana Castro Lima Ferreira e Everton David Nepomuceno Prudente. Explanação resumida do artigo: O controle da administração pública, de Homero Santos. Homero Santos, natural de Uberlândia, iniciou sua trajetória política em um período em que os legisladores não recebiam salário pelo cargo. Era necessário ter vocação e desejo de contribuir para a cidade para se candidatar e ser escolhido. Tendo essas características, o jovem Homero era filho de uma professora e um comerciante. Não havia política em sua família. O advogado estava ciente dos desafios enfrentados pelas famílias pobres para garantir a educação de seus filhos e sempre defendeu a importância da educação em sua carreira política. Foi eleito vereador pela segunda vez e continuou sem convite. Ele foi eleito deputado estadual 2 vezes e depois deputado federal por 5 mandatos. Devido ao seu estilo conciliador, Homero Santos foi nomeado para ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, onde desempenhou as funções de vice-presidente e presidente. Antes de se aposentar, ele também ocupou o cargo de vice-presidente da SEIG de Seguros. Introdução. Destaca a relevância do evento promovido pelo Tribunal de Contas Estadual da Paraíba. Enfatiza a necessidade de reforma na administração pública. Controle da administração pública e federal e divide em controle interno e externo. Explica as atribuições do TCU de acordo com a Constituição de 1988. O monitoramento da gestão pública é essencial em todo sistema democrático, garantindo que o governo opere de maneira transparente, responsável e em conformidade com as leis em vigor. Este controle assume múltiplas funções, incluindo mecanismos internos e controles exercidos por órgãos governamentais, bem como a supervisão externa por entidades independentes como os tribunais de conta e controle social pela sociedade civil. Além disso, a gestão governamental também é controlada pelo Poder Legislativo, que desempenha sua função de fiscalização, e pelo Poder Judiciário, que garante a legalidade dos atos administrativos. Em conjunto, esses dispositivos têm como objetivo garantir a transparência, a eficácia e a responsabilidade na administração dos fundos públicos e na implementação de políticas governamentais, contribuindo para a confiança e legitimidade das instituições democráticas. A resposta para a pergunta é que o controle da administração pública é um processo fundamental para garantir a transparência, eficiência e legalidade das ações do poder público. Esse controle pode ser realizado de diversas formas, tais como controle interno, controle externo, controle social e controle judicial. Quando falamos de controle interno, entende-se que esse é exercido pelos próprios órgãos e entidades da administração pública, por meio de mecanismos como auditorias, inspeções e fiscalizações internas. Ele visa garantir a regularidade dos atos administrativos, a correta aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos. Já o controle externo é realizado por órgãos independentes, como tribunais de contas, que têm a função de fiscalizar a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos entes públicos. Também é exercido pelo Poder Legislativo, por meio das comissões parlamentares de inquérito e outras formas de fiscalização. O controle a priori e a posteriori explica a diferença entre o controle prévio e posterior. Detalhe papel do TCU na análise de tomadas e prestações de contas. Controle concomitante. Define o controle concomitante e destaca a importância de auditorias e inspeções. O controle social ele é feito pela sociedade civil, por meio de participação em conselhos, audiências públicas, manifestações e pela comunicação com órgãos de controle, como os ministérios públicos e órgãos de controle interno. Por fim, o controle judicial é realizado pelo Poder Judiciário, que tem o poder de avaliar a legalidade dos atos administrativos e aplicar sanções em casos de irregularidades. Em suma, o controle da administração pública é essencial para garantir a transparência, a responsabilidade e a eficiência na utilização dos recursos públicos, bem como para prevenir e combater a corrupção. O conteúdo fornece uma base sólida para estudos na área de administração pública, especialmente em relação ao assunto de controle administrativo.
A discussão minuciosa dos mecanismos de controle na gestão pública, feito por Homero Santos, destacou a relevância desses instrumentos para garantir a conformidade legal, transparência, eficácia e responsabilidade do governo. Estes elementos essenciais podem ser utilizados como base para princípios mais desenvolvidos sobre o sistema de controle e como eles podem ser melhorados para o desenvolvimento de uma administração pública mais eficiente e transparente. Resume as considerações. Dessa maneira, entende-se que o artigo tece argumentos que vêm enfatizando o compromisso com a eficiência, a importância da formação contínua dos servidores e a criação da Escola Nacional e Internacional de Fiscalização e Controle.